Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Juliana Linhares, sou graduando de agronomia da UFPR e hoje trago para vocês este vídeo referente à curva característica de água no solo ou curva de retenção de água no solo. Inicialmente, é interessante a gente entender o conceito da curva de retenção de água no solo. A curva de retenção de água no solo, ela expressa a relação entre o conteúdo de água em base de massa ou em base de volume e o potencial matricial da água no solo. O potencial matricial de água no solo é a força de ligação entre as moléculas de água e as partículas de solo. A retenção de água no solo é afetada por uma série de fatores, mas principalmente pela distribuição relativa do tamanho, que é a granulometria, da forma e do arranjo das partículas do solo. A curva de retenção de água no solo, também conhecida como curva característica de água no solo, apresenta diversas aplicações práticas, tais como a determinação da capacidade de campo, do ponto de murcha permanente e da disponibilidade total de água no solo. Essas variáveis elas são indispensáveis para um adequado manejo de irrigação e balanço hídrico de água no solo. Existem alguns métodos para a determinação da curva de retenção de água no solo. Um deles é a câmara de pressão de Richards. A câmara de pressão de Richards ela simula uma tensão determinada na amostra de solo e, posteriormente, por diferença de peso, entre o solo úmido após ser submetido à pressão, menos o solo seco em estufa a 105 graus Celsius por 48 horas, determina-se o conteúdo de água relacionado à tensão aplicada. O outro método que nós possuímos é o método da mesa de tensão. Então, consta de uma placa porosa adaptada a uma mesa. Essa placa porosa ela vai encontrar-se saturada e ela é constituída de poros de dimensões em que a sucção aplicada não é suficiente para retirar a água que se encontra em seus pequenos poros. As placas elas comportam-se com um solo artificial de porosidade bem homogênea e encontram-se cápsulas cerâmicas de 0,5 a 5 metros cúbicos de água. Passos para a determinação da curva de retenção. E para eu falar esses passos, eu vou levar em consideração a utilização da câmara de pressão de Richards. Mas o primeiro passo e o segundo passo, até o terceiro passo, eles são todos bem parecidos para quase todos os métodos. Então, o primeiro passo que nós temos para quase todos os métodos é a coleta da amostra. A amostra ela vai ser coletada em anéis cilíndricos, e esses anéis cilíndricos eles devem ter um volume conhecido e uma profundidade definida, de modo que a gente consiga preservar o máximo da estrutura original do solo. Após eu fazer essa coleta da amostra do solo em campo, eu vou até o laboratório para preparar essa amostra. No laboratório, eu vou ajustar o solo com auxílio de espátula para que ele fique exatamente com o volume do anel. A parte inferior do anel, que é a borda cortante, ela vai ser envolvida com um pano poroso e presa com uma liga de borracha. O terceiro passo que nós temos é a saturação das amostras em membranas porosas. Então, colocam-se as amostras e a membrana porosa dentro de uma bandeja com água destilada, até a metade da altura do anel cilíndrico, para que ocorra exatamente toda a saturação do meio, ou seja, para que a água consiga saturar a amostra mais a membrana. O tempo para saturação ela é em torno de 24 horas, que varia com a classificação textural do solo. Após a saturação, pesam-se as amostras para a determinação do conteúdo de água da amostra no ponto de saturação. O quarto passo é a introdução das amostras na câmara de pressão, nesse caso, ou na mesa de tensão, se você for usar este outro método. Após a saturação e pesagem das amostras, essas são levadas sobre a membrana porosa para o interior da câmara de pressão. E dentro da câmara de pressão, a gente não pode esquecer de conectar o dreno da câmara até a membrana. Os pontos de tensão a aplicar na câmara devem ser pré-determinados, sendo os mais utilizados
6, 10, que é a capacidade de campo, 30, 100, 300 e 1.500, que é o ponto de murcha permanente, tudo isso quilos-pascais. A cada tensão aplicada, sempre na ordem crescente, a gente vai retirar a amostra da câmara após cessar a drenagem do excedente de umidade, que é o equilíbrio entre a tensão aplicada e a umidade relacionada, e a gente vai pesar essas amostras. Depois de pesadas, a gente volta essas amostras para a câmara de pressão, ajusta os pontos de tensão seguinte. Ao final de todas as tensões aplicadas, tem-se as umidades, por diferença de peso, que correspondem ao potencial mátrico. O quinto passo é a determinação da densidade aparente do peso seco da amostra. Então, ao final da aplicação de todas as tensões pré-definidas, as amostras são levadas para a estufa a 105 graus Celsius por cerca de 48 horas para a determinação da densidade aparente e peso seco da amostra de solo. Deve-se ter o cuidado, ao final do último ponto de tensão, de pesar o pano poroso, o anel e o elástico ou a liga de borracha que foi usado para prender esse pano, para que a gente possa descontar do peso da amostra. O sexto passo é o cálculo para determinação do conteúdo de água no solo. Então, o conteúdo de água no solo ele pode ser calculado tanto com base em massa, gramas por gramas, ou em volume, centímetros cúbicos por centímetros cúbicos. Para essa última, necessitam-se valores da densidade aparente da amostra. Então, aqui nós temos a fórmula do conteúdo de água no solo com base em massa. Então, o U, ele é o conteúdo de água no solo com base em massa, ele vai ser massa úmida do solo menos a massa seca divididos pela massa seca. Após o sexto passo, a gente vai para o sétimo e último, que é a obtenção da curva de retenção de água no solo. Então, após a determinação do conteúdo de água no solo em todos os pontos de tensões aplicadas, potenciais mátricos, tem-se a curva de retenção de água no solo para a profundidade em que a amostra do solo foi coletada. Essa curva pode ser ajustada usando-se os modelos matemáticos como o modelo de Wang-Nushin, que permite a determinação dos valores de conteúdo de água no solo para qualquer potencial mátrico, inclusive os que não foram utilizados no procedimento da obtenção da curva. É isso, muito obrigada e até a próxima.